Desfrute, torcedor. O Galo vai para a final da Copa do Brasil. Pode me cobrar. Contra quem, Thiaguinho? Contra o Corinthians. Já falei aqui. Falei aqui no pós-jogo, que seria Corinthians e Atlético a final. Olha aqui, O Galo vai estar com o melhor que tem em campo, com essa vantagem para administrar e com esse cara. Pode ser O Atlético não é um time taticamente pior que o Vasco. Eu acho o Atlético um time até com mais recursos. Então eu imagino, estou curioso para saber se vai acontecer, que ao contrário do que ele fez no Morumbi, ele vai pressionar o Vasco em São Januário. É hoje, torcida atleticana! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Galo amassando o Vasco da Gama em pleno São Januário. Eu já acredito nessa classificação do nosso Atlético Mineiro, tenho certeza que o Galo vai pra cima do Vasco em busca dessa grande classificação. Vou explicar tudo o que está acontecendo. Tem meia do Vitória, Galo comprando meia do Vitória por 60 milhões de reais. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. É um jogador que, assim, já tem uma idade, né, 26 anos, só que um atleta com muito potencial. E o Galo estaria, né, disposto a investir cerca de 60 milhões de reais para contratar esse jogador. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mas antes, já deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar desse grande confronto de logo mais. Então vamos assistir esse vídeo que está repleto de informações. A mídia esportiva está rasgando elogios ao Galo. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou falar sobre o Mercadão da Bola do Galo. Belezinha? Então vamos assistir esse vídeo aqui, que está sensacional. Mas eu tô muito confiante pro jogo de amanhã. É mesmo? Muito confiante. E eu falei isso ontem aqui, tenho falado desde o jogo da volta. Eu tô muito confiante que o Atlético vai conseguir sair com um resultado positivo. Eu acho que existe uma qualidade. Não, o Atlético vence lá. Tempo normal? Sério? Sério, pra mim 1-0, 2-1. Não é um jogo fácil, obviamente, mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre as duas equipes. Se a gente fizesse aquele cara a cara que a gente já fez em alguns momentos dos dois times, a gente teria ali talvez 3 jogadores do Vasco, 2 jogadores do Vasco. Na maioria, mesmo em posições em que o Vasco tem bons jogadores, o Atlético tem jogadores melhores. E o Atlético tem, pra mim, um time que hoje funciona na melhor fase dele na temporada. O Atlético vive a sua melhor fase em 2024. E aí, honestamente, o início do Milito aqui foi muito bom, mas foi muito bom, ainda assim, um time que sofria muitos gols. Hoje o Atlético é um time que não sofre tantos gols e que faz muitos gols ainda. Então, para mim, o Atlético é um time mais equilibrado do que era quando se iniciou o trabalho do Milito. E o Atlético, para mim, sai de lá amanhã com uma vitória e a classificação, obviamente. Ô, HG, sobre a sonora, né, do Milito, ele fala do saber jogar com a vantagem. Mas ele fala que eles não vão ao Rio para segurar uma vantagem, para ficar todo atrás, e sim para jogar contra o Vasco. Então, essa fala do Milito, ela é muito importante. O que ele apresenta antes da partida é que o Atlético vai para jogar contra o Vasco, para também tentar ferir o adversário, não ficar somente lá atrás, como foi um jogo contra o Fluminense, que foi um jogo que o tempo todo o Atlético foi aquele futebol modorrendo, preguiçoso, de segurando 0-0 tá bom, aquilo ali tá bom, até tomar o gol no finalzinho, que fez o Atlético ter que correr atrás aqui na Arena MRV para virar a partida contra o Fluminense na Libertadores. Então, pelo visto, pelo modo que o Milito colocou, é que o Atlético sabe que a vantagem é importante, eu acho ela pouca. Eu acho que o grande problema do Atlético para esse confronto foi não ter feito um placar melhor aqui em Belo Horizonte, que o jogo lá se torna muito dificultoso, jogar em São Januário é complicado e os atletas sabem disso e o treinador está demonstrando entender tudo isso. Então o Atlético precisa ter cuidado com o que vai enfrentar, não deixar o Vasco tomar conta do jogo e saber trocar contra um adversário igual o Vasco. Ô Everton, o Thiago falou ali cara a cara, acho que se bobear só o Coutinho e fica a dúvida do Léo Jardim e Everson ali em relação eu acho que o Léo Jardim é melhor às duas equipes ali pegando um cara a cara. O Atlético, em condições normais, é um time muito superior ao do Vasco. Só que aí entram também alguns ingredientes nesse jogo. Eu estava vendo as imagens do São Januário. É o treino lá agora, né? Inclusive
energia gigantesca da torcida lá em São Januário. Só Há explicando, uma o treino de hoje foi aberto ao torcedor do Vasco e São Januário ficou cheio. Há uma atmosfera muito grande, a gente conhece a torcida do Vasco, São Januário é um caldeirão, então são circunstâncias que vão colocando ali numa balança, numa panela de pressão. Mesmo assim, acredito no favoritismo do Atlético, já tem uma vantagem. Só que é uma vantagem mínima e é um tipo de vantagem, Everton, que você leva ela apenas para os 45 minutos do segundo tempo, nos acréscimos. Porque é uma vantagem perigosa. Se você administra ela durante todo o jogo, o Fluminense passou por isso contra o Atlético aqui na Arena MRV. Se você administra ela o tempo todo, você corre um risco muito grande de ser furado, Tem que de jogar. levar Ótimo um gol. exemplo. Então, você tem que jogar. E jogando, tendo a posse de bola, tendo ali os contra-ataques, o Atlético é muito mais time do que o Vasco. Então, é colocar a bola no chão, sabendo das condições do gramado, os cuidados com a jogada aérea do Vasco. Há, inclusive, previsão de chuva, se eu não me engano, para o horário do jogo. Inclusive tempestade, né? E aí, para o horário do jogo, uma jogada aérea muito forte que o Vasco tem, são situações que também são colocadas numa decisão. Então, o Atlético tem que tomar cuidado nessas circunstâncias todas. Mesmo assim, é favorito. Só um ponto. A gente esquece de uma coisa, porque eu entendo toda a atmosfera, entendo todas essas situações. O Vasco é um time que não ganha desde o dia 1º de setembro. Mas é outra competição, Não, Thiago. mas nessa o jogo competição do ano, também. tá? Nessa competição Pra também. ele. Considerando essa competição Não, também. tudo bem, que eu tô Nós dizendo- tínhamos que ganhar um jogo. Um jogo. Tem 50 dias que o Vasco não ganha um jogo. 50 dias. O Balu falou aqui, em 80 dias o Cruzeiro ganhou 2 jogos. Nós estamos falando de 50 dias que o Vasco não ganha um jogo. Um jogo, gente. Tá, Thiago, O pode Vasco não ser. consegue ganhar nos últimos 50 Então, Tiago, o dias. favoritismo Ele precisa ganhar só Thiago, mas são circunstâncias que entram numa balança. Mas ele precisa ganhar só Cara, mas não, ele precisa ganhar todos que ele disputa. Todo time precisa ganhar os jogos que ele mas ele disputa. precisa ganhar um. O ponto é, cara, eu não consigo acreditar que esse Vasco tenha. Por mais que. Eu acho a torcida do Vasco maravilhosa. Eu acho a instituição Vasco da Gama a mais tradicional e a mais legal do Rio de Janeiro. Acho mesmo. Acho a história do Vasco rica. O time que eu mais gosto do Rio. Se eu fosse carioca, eu seria vascaíno. Muito provavelmente. Mas a gente olha para esse Vasco hoje, o time mal, em crise. 50 dias sem ganhar uma partida. É crise. Um time que não consegue fazer absolutamente nada contra nenhum adversário. A gente viu na quarta-feira um esboço de time titular tomando uma tamancada pro São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. Eu não consigo confiar e acreditar que esse Vasco Mas que não tenha leva aquele força jogo pra ali, não. virar. Eu acho que aquele Mas jogo não é não dá aquele pra jogo levar. só, Quer falar, Elton. Thiago? A gente olha Não, aquele eu tô jogo, falando o do jogo jogo. daqui, o jogo contra o Palmeiras, Thiago. o jogo contra o Cruzeiro, aqui mesmo no Mineirão. Então assim, eu olho pra esse Vasco, eu não consigo acreditar, velho. Mas o que a gente quer falar é que o Atlético é favorito, tem muito mais time, só que essas situações que eu coloquei, Claro, gramado, mata-mata faz tudo torcida, isso. o fator, o jogo do ano, o essa jogo de atmosfera amanhã- diminui essa Posso diferença. falar? do O jogo Atlético. de amanhã, diminui a diferença. a do Atlético. diferença de qualidade entre os dois times é a mesma diferença de qualidade que tinha entre Brasil e Mas Croácia. aqui tem um Em detalhe. 2022, a Thiago. diferença é que tudo bem, não é jogo único, o Atlético tem uma vantagem de 1-0. Mas essa é a única diferença. Mas a diferença de qualidade pra mim é essa. O gramado o ruim Atlético é é como se pior fosse a pro seleção Atlético, por brasileira em exemplo. 2022, o Vasco é Croácia. Não, o gramado a ruim é chuva, pior por exemplo, pro se chover, é pior pro É Atlético. pior para o Atlético. Chover é pior pro Muda a Atlético. circunstância do jogo. Não, eu não acho Muda que seja pior assim, o Atlético, não. Muda a Com o circunstância do Atlético jogo. vencendo o jogo por 1-0, o Por Atlético entra em campo com 1-0 de por vantagem. Jogada aérea, forçação de jogada aérea. Mete mais 12 zagueiros e não vai tá fazer vencendo bola pra frente. O jogo, o gramado virando Porque passo. o que a gente fala é que muda a Tem que circunstância do mudar. jogo. O jogo não fica numa condição normal, isso que a gente quer destacar. O Atlético Mas- é muito mais time, só que essas circunstâncias Mas eu acho que aumentam o equilíbrio. isso favorece quem tá defendendo, ou quem tem que defender. Favorece o time Eu pior acho que tecnicamente. dificilmente o Atlético não marca em São Januário. É impossível. Dificilmente o Atlético não marca gol em São Cara, Januário. tem tantas- E eu acho que isso, a vantagem que o Atlético leva, e acho que dificilmente o Atlético não marca gol lá. O Balu não concorda. Então isso eu acho que pode fazer a diferença. Agora, eu acho que vai ser um inferno e vai ser um jogo cascudo, porque, como foi dito aqui, acho que o Elton acabou de dizer ali, o jogo da década pros caras, cara. É o jogo da década. Ah, mas não ganha 50 jogos, 50 dias. há 50 dias e tal. Tudo bem, mas é o jogo da década pros caras. Os caras chegarem numa final e estarem a 2 jogos. 12 anos, né? Há 2 jogos mas de tô um falando título década que pra eles ficar não conseguiram redondo, há né? muitos anos. Então, quer dizer, eles vão vender isso caro demais. E o Atlético vai ter que fazer o melhor jogo da temporada agora. Melhor jogo da temporada. Enfim, eu vou ouvir o Balu daqui a pouco. Aliás, eu vou ouvir agora.
Eu vou ouvir agora, porque eu Cara, falei dificilmente o atleta Dom Marcos, você... Ai! Não é com relação a isso. O Atlético tem um poderio muito grande para fazer gols. É assim, o Atlético teve um exemplo nessa semana, para ele mesmo, Atlético, o torcedor atleticano. Vamos pegar o jogo contra o Fortaleza, o que tem a ver? Fortaleza muito favorito contra o Atlético. O jogo, existem circunstâncias. Quem esperava o Fortaleza com 2 jogadores expulsos? Se você colocasse um empate à mesa de qualquer atleticano para ele assinar antes do jogo, ele assinaria na hora. Porém, qual foi o sentimento? Deixamos escapar 3 pontos devido às circunstâncias. Então, assim, se for... se Atlético e Vasco se enfrentassem 10 vezes no ano, eu não tenho sombra de dúvidas que o Atlético levaria melhor na maioria das vezes. Mas a circunstância da Copa, o Atlético precisa de entrar num nível de concentração absurdo em São Januário. À medida que o tempo for passando e estiver 0-0, um gol então do Atlético, estou com você, HG. Um gol do Atlético significa aumentar a vantagem. O Vasco vai ter que fazer mais ainda. Mas, cara, não é permitido nenhum tipo de, de frouxidão nesse tipo de jogo contra o Vasco. Vale muito. Eu acho que a derrota do Vasco contra o São Paulo, em certos pontos, para o técnico do Vasco, foi mais importante até do que, de repente, uma vitória fácil para esse jogo. Ele tirou lições dessa derrota contra o São Paulo. Então, assim, o jogo de Copa, a gente não sabe. Pode ter um jogador expulso por um lado ou por outro. Cara, o jogo de Copa, ele aproxima essa diferença que existe, e existe mesmo, do Atlético para o Vasco, em uma partida de Copa, como disse bem o Elton. O Vasco, a princípio, precisa de um gol para levar para as penalidades. Dito isso, HG, vou parafrasear o Elton. Desfrute, torcedor. O Galo vai para a final da Copa do Brasil. Pode me cobrar. Contra quem, Thiaguinho? Contra o Corinthians. Já falei aqui. Falei aqui no pós-jogo, que seria Corinthians e Atlético a final. Olha aqui, No jogo de meio de semana, o Paulinho, tô pegando ele como gancho pra gente olhar um pouco o lado do Galo, mas assim, o Galo tem os jogadores que voltaram da data FIFA e não jogaram contra o Fortaleza, tem Paulinho e Batalha que foram poupados, tem Hulk que estava suspenso, Daverson também, mas não pode jogar a Copa do Brasil, Mauro. Então, assim, o Galo vai estar com o melhor que tem em campo, com essa vantagem para administrar e com esse cara. Pode ser que o emocional pese um pouco ali, cria do Vasco, foi revelado no Vasco. Mas já jogou a primeira lá. Mas é a primeira vez que ele volta para São Januário, né? Não, sim, vai. Vai ser vaiado? Acho que não. Não, duvido. Não vai ser. Duvido. Então, assim, não vai ter muita hostilidade. Hoje eu estava vendo... o Galo vai estar desfalcado do Davis. Só acho meio exagero, porque assim, ele... Paulinho e Hulk jogaram quantas vezes esse ano? Para dizer que o Davis já é o titular absoluto ali fazendo esse trio. É que quando jogaram deu certo, eu acho que não chega a ser. Hulk, Paulinho, Scarpa, tá tudo muito bem. O Davis poderia, sim, ser uma opção para jogar com os 3, até se o Galo não estivesse ganhando, entrar no lugar de um ou outro ali que não estivesse bem. Então, é ruim não ter o Davis, que deu opção, certo. Né? Mas dizer que também, o Galo... Aí já acho meio exagero, vai desfalcado e tal. Agora, o Vasco, gente, o Vasco começou a passar ali nos pênaltis, se eu não estiver enganado, pelo Água Santa. Foi. Hein? Pelo Água Santa. Tanto é que a gente tem... Água Santa e Fortaleza. Sim, aí depois, contra o Água Fortaleza. Santa no limite, gol no final. Gol no limite. Fortaleza também, taco a taco até o finalzinho. Exatamente, tudo com muitos gols, né? 3-3 o jogo e tal. E o goleiro do Vasco. Paranaense depois também, né? O goleiro do Vasco. Aí vai. E o Atlético lá na casa do Atlético. Então, 3 decisões assim. Então, não assusta o Vasco, até pela garantia do goleiro lá, que falhou, acho que no primeiro gol contra o São Paulo, falhou. Aquele chute debaixo das pernas e tal, mas ele é uma garantia. Até cheguei a te dizer que valia o desafio qualquer hora da gente perguntar, caso o Vasco avance aí para uma final, se deve mais ao Verratti ou ao goleiro. Porque o que ele pegou também foi uma grandeza, inclusive pênaltis, né? O Verratti é artilheiro da Copa do Brasil, e são 3 fases passando nos pênaltis. É difícil essa resposta. E talvez o melhor goleiro da Copa do Brasil seja o do Vasco também. Enfim, porque na Copa do Brasil ele tem brilhado muito. Sei, essa vantagem, lógico, é uma vantagem. Mas tem uma cara de um golzinho do Vasco. Vem ele já querer botar os pênaltis para gente, é em casa, essas 10 mil pessoas não foram lá à toa. Fala um pouquinho desse Galo fora de casa aí, Pascoal, você e Birner também. O Atlético tem uma composição tática
essa contemplação de 3 zagueiros com um corredor para os laterais, né? O time do Atlético contempla corredor para os laterais. Sendo o lateral pela direita, o Scarpa, que é canhoto. Então, eu também não vejo problema nenhum dele fazer toda... eu acho que ele nem... não é toda hora que ele volta na composição. O Saravia muitas vezes está lá posicionado, ou está lá um zagueiro posicionado para tentar bloquear o adversário. O problema é que o Vasco tem um jogador colombiano, o Emerson, o colombiano que joga aberto lá pela esquerda. Sim. Ele é muito bom jogador. A dúvida ele é Paê e ele. A Hã? dúvida ali, teoricamente, a dúvida seria, caso entrar o Paê, ele que sai. Mas aí eu vou falar pra você, Dureza, né? vai perder o rabisco. Sim, sim. Vai perder um Perde contra um, velocidade. vai perder a habilidade, vai perder o impacto contra o adversário. O adversário vai falar, pera um pouquinho, tem que marcar porque ele é rápido demais. Não, no jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, ele foi um tormento lá em Minas Gerais. Foi um tormento, ele deu trabalho demais no jogo de Belo Horizonte, ele foi muito bem. Então os caras já sabem como é que ele joga. Então eu acho que esse cara é o desafogo pelo lado esquerdo do time do Vasco da Gama. O Atlético tem que tomar cuidado com ele, pelo lado direito. Aí o Vasco tem que tomar cuidado com o Otávio, tem que tomar cuidado com o Scarpa, Não. Tem que tomar cuidado com quem mais? Com o Hulk, com o Arana, com o Paulinho. O Scarpa batendo falta, batendo escanteio, o Hulk batendo falta, batendo escanteio. É uma complexidade, né? Por isso é que eu não descarto vantagem. Quando o time tem uma vantagem, como tem o Atlético Mineiro, eu não descarto vantagem. Ah, mas a vantagem é só de um gol, Pascoal. Legal. A do Flamengo também é uma vantagem de um gol contra o Corinthians. Mas eu não descarto essa vantagem, porque essa vantagem foi construída. E como é um jogo de 180 minutos, você entra ganhando por 1-0. Você transfere a obrigação para o adversário para entrar em campo e jogar alguma coisa. Né? Então, a obrigação é do Vasco jogar alguma coisa. O que a torcida do Vasco fez hoje? Qual é a mensagem que fica? A gente está aqui, mas vocês precisam jogar. Aqui não vão só 10 mil, não. Amanhã são 20, não sei quantos cabem lá em São Januário hoje. 22, mas não vão colocar 22 mil pessoas por conta dos cordões de isolamento de segurança, né? Uhum. Então, acho que 20 mil pessoas, mais ou menos. Espetáculo. A torcida do Vasco é muito legal, muito legal. O Atlético não é um time taticamente pior que o Vasco. Eu acho o Atlético um time até com mais recursos. Então, eu imagino, estou curioso para saber se vai acontecer, que ao contrário do que ele fez no Morumbi, ele vai pressionar o Vasco em São Januário. Ele vai pressionar alto, ele vai marcar a saída de bola. O jogo do Morumbi era o primeiro, né? Era a ida. Era a ida. Ganha o Atlético o jogo, mas o Atlético não foi espetacular. Quem jogou foi o São Paulo e quem ganhou foi o Atlético. Sim. Né? É que agora seu jogo de volta modifica as coisas, né? Porque ele tem uma vantagem. Eu tô com o Birner nessa, eu acho que vai dar uma pressionada. E ele tem a vantagem, porque uma coisa é certeza, se o Vasco sai e tem espaço para o Hulk, para o Paulinho no contra-ataque, a gente viu o Michael, jogadores rápidos. A chance do mano a mano ou de jogadas individuais funcionarem pelo Atlético é enorme. Sim. Porque não dá para comparar. Dá para você forçar as jogadas em cima do zagueiro, que é um pouco mais lento. Hoje que é um zagueiro que precisa de proteção. Por isso que sofreu tanto contra o São Paulo, porque não tinha o meio-campo do Atlético. Então, estou curioso para saber se o Milito vai numa tática de segurança. Ele deixa uma só marcação bloco médio ali, tenta roubar a bola um pouco na frente da linha do meio-campo, não precisa pressionar tão alto, não dá espaço para lançamento longo do Vasco da Gama, e aí, quem sabe, roubando a bola ali faz o gol. Ou se ele vai jogar com o Atlético, pode jogar olhando seus jogadores. Que é uma pressão alta, que é tentar silenciar ou esfriar o ambiente de São Januário, não permitindo que o Vasco jogue. Estou bem curioso para ver essa partida. Galera, é o seguinte, o Eduardo Vargas, pelo que tudo indica, não deve permanecer no Galo para a próxima temporada, mesmo jogador, né, querendo abaixar o salário. O atleta não quer sair do Galo, né, até porque não tem muitos lugares. O mercado pro Galo, por Vargas, já foi. Então, assim, a diretoria atleticana acredita que com esse dinheiro que está sendo investido no Eduardo Vargas, poderia contratar um jogador com mais potencial, mais jovem, que poderia ajudar, né, muito o Galo daqui para frente. É um atleta, assim, que já ajudou em alguns momentos, já teve seus altos e baixos dentro do clube. Vamos desejar todo o sucesso do mundo ao Vargas, não tem nada contra o Vargas, né, que ele possa ser muito feliz, né, no clube onde ele for jogar. Vocês aprovam a saída do Eduardo Vargas do Galo? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora eu quero falar também, né, sobre essa
essa bomba, né, dizendo que o Atlético estaria interessado no meia Mateuzinho do Vitória, de 26 anos, muito bom jogador, né? A diretoria do Vitória acredita que só venderá o jogador por uma quantia de 60 milhões de reais, né? É um valor que o Galo até aceita pagar, porque o atleta tem um grande potencial, né? Eu quero saber de vocês, galera. Alguém já viu esse jogador jogar? É um jogador que está sendo especulado por Flamengo, por Palmeiras. Então, assim, vamos aguardar agora os próximos capítulos e ver o que essa diretoria do Galo vai fazer. Então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários para vocês quanto será esse grande confronto de logo mais, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!